Olá, bom dia a todos, tudo bem? Hoje um pouquinho diferente do que nós já estamos acostumados, né? Mas vamos lá, é para um bem comum. Nossa lição de hoje é a lição número 11 da nossa revista, e vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por mais este dia, por termos a oportunidade de podermos falar um pouquinho da palavra de Deus e aprender também sobre a depressão, esse mal do século, a ansiedade dentro da palavra de Deus. Vamos estar orando neste momento. Deus, muito obrigada, Pai, porque sabemos que o Senhor está conosco a todos os momentos. Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando nessa manhã de poder, Senhor, falar um pouco da Tua palavra, aquilo, Senhor, que o Senhor quer nos ensinar. Ó Pai, que essa palavra possa chegar, Senhor, longe a pessoas que precisam ouvir. E, Senhor, sobre, Pai, esse mal do século que tem assolado, Senhor, o mundo, Pai, que se chama depressão. Ó Deus, que o Senhor possa estar me usando, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, a nossa lição, né, nós vamos tentar fazer as duas lições, que é a lição 11 e a lição 12. Mas, a princípio, nós vamos falar sobre a lição 11, a depressão por conta da decepção consigo mesmo. Ou seja, experiências de Pedro quando os baixos da vida nos ameaçam a sucumbir. Nós temos como nosso texto básico Lucas 22, dos 61 e 62. Vamos estar lendo Lucas 22, 61 e 62, que é o nosso texto base para o nosso estudo de hoje. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Bom, nós vamos estar lembrando um pouquinho do que é a depressão, né? Vamos estar passando aqui no nosso slide, né? Vinícius, pode passar ali para mim, por favor? Né? Só relembrando, um episódio depressivo pode ser categorizado como leve, moderado, dependendo dos sintomas. Alguns indícios da doença são ansiedade, alteração do apetite, de peso, do sono, dor crônica, agitação ou lentificação motora, fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade ou de culpa, dificuldade de concentração e de tomar decisões e, nos casos mais graves, pensamento de morte e ideação suicida. E isso é muito sério, né? E muitas vezes nós não levamos em conta esses nossos indícios. E aí vamos deixando passar, como foi o caso de Pedro. Então nós iremos falar sobre Pedro. E nesta passagem nós vemos um típico caso de depressão moderada, tá? É uma depressão moderada. De inutilidade e culpa, é o que diz lá, né, nosso estudo. Pedro se sentiu muito culpado por causa desse fato que aconteceu. Passa para mim, Lia, por favor. Pode passar. Né? A vida de Pedro, quando os baixos da vida nos ameaçam sucumbir. Pedro tinha uma convicção, ou seja, essa convicção de Pedro é que o levou a sucumbir,
Porque Pedro, na realidade, ele foi impulsivo. Pedro era impulsivo. E por esta impulsividade, Pedro não parou, não pensou e não conseguiu refletir sobre o que estava acontecendo na vida dele. Pedro, ele é um personagem que, no caso, um apóstolo muito mesmo impulsivo. E isso fazia com que cometesse alguns erros. Então, lá em Lucas 22, 33, ele vai falar sobre isso. Lucas 22, 33, vamos lá? Acompanhando nas nossas Bíblias. Lucas 22, 33. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. E depois que Pedro falou isso com o Senhor, ele não tinha como voltar atrás, mas também nem pensou nas consequências. E Pedro sofreu muito por essa impulsividade de chegar e falar, porque ele estava vivendo tão intensamente cada momento com o Mestre, né? Pedro viveu todos os momentos com Jesus. Ele era um daqueles três que onde Jesus estava, Pedro estava. Era Pedro, Tiago e João. Então ele acreditava que ele era um homem forte. E quantas vezes nós acreditamos que nós somos fortes? Quantos de nós acreditamos que nós somos fortes? E nada vai poder nos abalar. Esse foi o grande problema de Pedro. E assim, muitas vezes, nós acabamos de nos encontrar em situações difíceis por causa dessa impulsividade. E essas situações que vão causando as decepções. Nós mesmos vamos ficando decepcionados com aquilo que a gente faz, com nossas atitudes impulsivas, as atitudes impensadas. Então, nós vamos ver lá na nossa revista, lá no primeiro parágrafo da segunda folha, lá na página 53, encontramos esse episódio em Lucas 22, do 54 ao 62, após ter firmado com muita convicção de que estaria disposto a ir com Jesus para a prisão ou para a morte. Lucas 22, 33. O apóstolo Pedro se vê num momento bastante desafiador em que sua convicção de outrora acabou se transformando numa fraqueza e covardia. Ele se vê acuado e por 3 vezes nega que tem alguma relação com aquele que estava sendo preso e torturado. Quantas vezes nós fazemos isso? Prometemos algo, pensamos e falamos algo, e daí a pouco nós nos arrependemos. Isso sim pode causar depressão no futuro, de tanto nós fazermos as mesmas coisas. As atitudes impensadas podem nos levar sim à depressão. E muitas vezes, coisas que vamos fazendo durante a nossa vida, isso pode não ser somente um episódio, mas pode ser coisas que vão se acumulando. E muitas vezes são atitudes até corretas, mas porque nós damos muito ouvidos a pessoas que nós não deveríamos estar escutando, também nos leva a crises depressivas, né? A sintomas de depressão. Então nós precisamos ficar atentos a esses sintomas. E seguindo, no ponto 1, que diz seguindo a Jesus, continuando na página 53, diz o texto que quando Jesus estava sendo conduzido para a casa do sumo sacerdote, após a traição de Judas, Pedro o seguia de longe, o suficiente para lhe dar a possibilidade de negar o homem a quem havia jurado
que se morresse, morreria junto. E aí às vezes a gente para, pensa, será que Pedro amava Jesus? Às vezes nós ficamos com essa dúvida. Poxa vida, Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas será que nós conseguimos nos colocar no lugar de Pedro? Porque na realidade foi um momento de fraqueza de Pedro. E quantos de nós temos esse momento de fraqueza? E com esse momento de fraqueza, depois vem a decepção. E nós não olhamos Pedro com esse olhar de misericórdia. E quantas vezes nós nos decepcionamos porque nós não temos misericórdia de nós mesmos. Então nós precisamos ampliar a nossa visão. Nós precisamos mudar essa visão. Parar, pensar e analisar a situação. Ou seja, a situação, ele vai gerar um pensamento. E muitas vezes esses pensamentos são pensamentos distorcidos. Muitas vezes esses pensamentos são pensamentos negativos. Ou seja, esses pensamentos que vão trazer essas emoções fortes. E que emoções são essas? Emoções de tristeza, emoções de angústia. Nós vamos sentindo isso e nós não vamos nos dando conta dessas emoções. E por isso vamos deixando passar, e quando vemos, nós já estamos num charco de lodo, onde a gente tenta levantar a cabeça e a gente não consegue respirar. Porque nós estamos nos julgando a nós próprios. Nós vamos nos julgando pelo caminho. Ou seja, são vários pensamentos distorcidos sobre nós mesmos. Porque nem nós, às vezes, sabemos quem nós realmente somos. E muitas vezes nós acreditamos naquilo que os outros falam que nós somos. Então, nós precisamos ficar atentos a esses detalhes. No entanto, a revista vai nos dizer, né, o nosso autor vai dizer que, no entanto, Pedro o amava. E o olhar de Cristo fez com que seu coração se entristecesse dolorosamente. Eu fico imaginando, eu me coloco no lugar de Pedro. Você consegue se colocar no lugar de Pedro? Tenta se colocar no lugar de Pedro agora. Imagina a dor que ele sentiu naquele momento em que o galo cantou e ele se deu conta que foram 3 vezes que ele negou a Jesus. Tudo para ele acabou. Naquele momento, todo sonho foi destruído. E aí, lá em Lucas 22, 61 e 62, os versículos, diz o seguinte. Vamos lá? Em Lucas 22, 61 e 62. Nós lemos lá no início, vou ler só o 62. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Amargamente. Vocês conseguem imaginar o que é chorar amargamente? Vocês já choraram amargamente por culpa? Ou por ter se sentido mal, por ter feito algo que na realidade não era o que vocês pensavam em fazer, e naquele momento vocês foram impulsivos, ou nós fomos impulsivos, quem nunca fez? E depois sentiu uma amargura tão grande, que fez um mal à vida de vocês. Que vocês ficaram remoendo, porque a depressão faz isso. Faz com que a gente fique remoendo, e muitas vezes nós não sabemos como parar esses pensamentos. Já aproveitando, na semana que vem, no nosso último estudo, eu vou estar dando algumas dicas
para ajudar nesse processo, né, de conseguir sair desse processo de depressão, dessa situação de depressão, de ansiedade, na semana que vem, que será o nosso último estudo. Ou seja, nesse momento, voltando, Pedro teve um momento de baixa. A nossa revista diz lá, ó, o choro amargo se deu por conta de um momento de baixa, medo, constrangimento, de fraqueza, de uma série de reações humanas bem pertinentes. Quando a gente pensa que está forte, mas na verdade constata que está fraco. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. Líderes, principalmente. Quando nós somos líderes, ou nós somos chefes, ou nós somos gerentes, muitas vezes nós não conseguimos pensar que podemos fracassar também. O único problema é o sentimento de fracasso. E quando eu me sinto fracassado e acredito que sou fracassado, é onde vem o problema. É onde a depressão pode se instalar. Então, esse é o cuidado que nós devemos de ter. Porque pensamos às vezes que nós somos super-heróis. Eu posso tudo. Vamos tirar agora, até mesmo nesse momento que nós estamos vivendo. Crianças, adolescentes principalmente, jovens, eu não vou pegar o coronavírus e tal. Só que na realidade é um sentimento de ser onipotente. Ninguém é onipotente. Nós não somos fortes o tempo todo. Existe um momento na nossa vida que nós vamos fracassar. Mas isso quer dizer que nós somos fracassados? A palavra, né, essa frase, nós somos fracassados, é muito forte. É muito forte. Mas na vida nós temos altos e baixos. E muitas vezes nós vamos nos sentir vulneráveis. E qual o problema de se sentir vulnerável? Para muita gente existe um grande problema em se sentir vulnerável. E aí quando eu me sinto vulnerável, acabou. Acabou. E será que acabou mesmo? E nós começamos a ficar tendo diversos tipos de pensamentos sobre como nós somos incapazes, como nós somos fracassados, de como nada dá certo para mim, por causa de uma situação. Essa situação que me levou a ter essa distorção do meu pensamento. Essa situação que é o gatilho para que venha à tona diversas coisas até do meu passado. E aí eu acredito piamente de que nada mais vai dar certo para mim. Porque eu errei, eu sou errado, eu não consigo fazer nada direito. Essa é a fala. Mas será que realmente nós não conseguimos fazer nada direito? E às vezes nós retrocedemos. E lá, na nossa parte 2 do nosso estudo, vai dizer sobre a inutilidade de Pedro. A inutilidade e a culpa de Pedro. Pode passar, por favor? E Pedro diz, lá em João 21:3, vou pescar. Nós vamos continuar com a nossa Bíblia aberta em João 21. Lá, João 21. João 21:3, que ele para e fala sobre isso. Eu vou pescar. E o que às vezes nós não nos atentamos a isso. Eu, por exemplo, eu não tinha me atentado a esse detalhe. Não tinha me atentado.
Na realidade, quando Pedro diz vou pescar, ele está falando na pescaria mesmo de peixes. É o momento que Pedro volta lá atrás, volta aquele homem que ele era e não consegue ter uma visão do futuro, daquilo que na realidade ele sempre sonhou para a vida dele. E Pedro volta lá atrás e diz, eu vou pescar, simplesmente eu vou pescar. Assim que ele fala com os outros apóstolos. E os outros, alguns falam, né, que vão com ele também. Mas eu quero me atentar a isso. Aqui demonstra que Pedro estava numa fase depressiva moderada. Que Pedro, ele perdeu a vontade, a esperança. Mas Pedro, ele não parou a vida dele. Então é aqui que se caracteriza a depressão moderada. E Pedro simplesmente fala isso. Eu vou pescar. Ele estava se referindo aos peixes mesmo. Simplesmente aos peixes. E aqui nós, lá embaixo, né, nesse parágrafo da parte 2 do nosso estudo, vai dizer, logicamente, só que ele já havia abandonado essa profissão por conta de uma outra pescaria que ele fora convocado, a de pessoas para Jesus. Pedro, ele foi convocado a ser pescadores de homens. E neste momento, o que parece é que Pedro se esqueceu de tudo aquilo. De tão grande a amargura que ele estava e de tanta culpa, remorso daquilo que ele fez. E em Mateus 4, do 18 ao 20, Pedro havia deixado as redes para ser, mediante convite do mestre, pescador de homens. Daí para frente, foram momentos de intensa convivência com o mestre. Pedro, ele viu maravilhas, Pedro conseguiu ver sinais, coisas que nós não conseguimos imaginar, que quando nós nos colocamos lá no lugar dos apóstolos, é uma sensação, eu fico tentando me colocar lá, observando todos aqueles sinais e aquelas maravilhas. Deve ter sido um momento fantástico, um momento assim inigualável para a vida dos apóstolos. E Pedro, como era muito intenso, eu fico imaginando como que Pedro vivia. Porque dentro da minha profissão, eu fico imaginando que Pedro devia ser imperativo, né? Só pode, porque Pedro era demais. Pedro, ele não conseguia parar. E só nessa parte a gente vê que Pedro não parava. Ou ele parou lá de ser pescador de homens, e naquele momento retrocedeu e falou, não posso ficar parado, vou pescar peixe. E Pedro, por causa dessa baixa, ou seja, de um pecado, ele tropeçou, certo? E volta a pescar. Ele volta ao mesmo lugar de onde tudo começou com Jesus. Sua tristeza foi tão grande, que o fez abandonar aquilo que ele traçou para a sua vida. Quantos de nós abandonamos as coisas que nós traçamos para a nossa vida? Quantos de nós fazemos isso? Por causa de um erro, 2 erros. Porque nós, seres humanos, temos a tendência de só olhar o lado negativo. Durante um dia acontecem diversas coisas positivas. Diversas. Mas uma coisa negativa que acontece, acaba o dia. Meu dia foi péssimo. Meu dia foi ruim. Por causa de um tropeço. Por causa de um tropeço, o dia acaba. Nós não fazemos isso?
Nós fazemos isso, né? Muito. Fazemos muito. Olha quanta distorção no nosso pensamento que nos leva a acreditar que nós não vamos conseguir chegar lá no nosso sonho. E foi assim com Pedro. E vamos caminhar. Depressão leve ou moderada também é perigosa. É a parte 3 desse estudo. Sentimentos semelhantes ao de Pedro podem trazer riscos sérios à saúde emocional das pessoas. Nós precisamos ficar atentos, é necessário a atenção. Acendam a luzinha amarela. Porque esse tipo de depressão pode levar a depressão grave. Só que nós não acreditamos. E vai desde a perda de objetos, e muitas vezes sem valor monetário, né? Sem um valor financeiro, um objeto simples, algo que você ganhou, algo que eu ganhei de alguém. Então, isso aí pode sim nos levar a uma depressão leve ou moderada. E muitas vezes nós até brincamos, né? Fala sério, você tá triste, tá aí pra baixo, ficou dentro de casa porque você perdeu isso. Fala sério. Nós não levamos em consideração o sentimento do outro, porque é no outro, a dor não é nossa. Nós temos essa dificuldade de empatia. E o autor ainda vai mais longe, é também a opinião de alguém, a morte ou a perda de um bicho de estimação, a chegada da aposentadoria, a perda de emprego, decisão pelo divórcio, a mudança de cidade ou morte de um ente querido. Isso tudo pode levar, sim, a depressão leve ou moderada e até a depressão grave. E se nós temos pessoas ao nosso lado que não nos apoiam, não nos acolhem nesse momento, ou se nós como cristãos que somos, não acolhemos o outro porque nós achamos que isso é besteira, o que pode acontecer? O que pode acontecer com essas pessoas? Elas podem sim entrar nesse processo de culpabilização, porque elas estão tão acometidas por essa culpa que tudo que elas olham, tudo que nós olhamos, acaba nos levando a acreditar que é verdade e que eu sou culpado, né? E aí a gente vai sendo transgressor de nós mesmos. E tudo isso pode causar um enfraquecimento emocional tão grande, a ponto de fazer a pessoa perder o interesse por coisas que amava demais. Não se pode banalizar o que o outro sente diante de circunstâncias ruins ou transgressões cometidas. Nós não devemos banalizar, porque eu costumo até falar com os meus pacientes, para mim, Márcia, quebrar uma unha, eu vou ali lixo tranquilo. Mas para muitas mulheres, quebrar uma unha tem um grande significado. Então eu não posso banalizar esse sentimento. Para muitas mulheres, quebrar a unha quase que acaba o mundo. E é real, é um sentimento de dor, é algo muito ruim. E sente dor, sente angústia porque quebrou a unha. Então nós não devemos julgar as pessoas por causa dessas circunstâncias que com elas aconteceram e que para nós não é algo tão forte assim. E aí, esse ponto aqui, fantástico, estamos caminhando para o final desse estudo. A sensibilidade de Jesus. Passa aqui para mim, por favor. A sensibilidade de Jesus. Quando lemos sobre o encontro de Jesus com Pedro, em João 21, vemos o quanto Jesus estava atento à condição de Pedro. Sua conversa com ele, dentre tantos ensinos,
ensinos nos mostra como devemos proceder com aqueles que perderam o senso de utilidade para com a vida. Gente, isso é fantástico. Jesus nos ensina de uma forma tão sensacional, porque muitas vezes nós menosprezamos o sentimento do outro e, como eu falei, para de besteira, para de bobagem, não é isso não. Ah, pelo amor de Deus, você está aumentando muito isso daí foi uma coisa pequena. E aí nós começamos a repreender. Olha, crente então tem uma mania de repreender o capeta, dizendo que aquilo que ele está sentindo vem de Satanás. Olha, é uma coisa assim que, sinceramente, eu não sei onde esse tipo de crente vai parar. Depressão não é coisa do demônio. Depressão é doença. Está lá no nosso manual de transtornos psiquiátricos, DSM-5, transtorno depressivo é doença. Nós precisamos nos conscientizar disso. E isso não é besteira. Depressão é muito séria. E Jesus, quando eu paro para pensar, Jesus ele tinha todo o motivo do mundo para poder repreender Pedro. Ele podia ter repreendido Pedro. Não podia? Pô, cara, você anda comigo, você me prometeu isso e prometeu ir até a morte. E agora você está fazendo isso, você está me deixando sozinho. Mas Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Porque Jesus sabia o quanto Pedro o amava. E às vezes nós não nos damos conta desse amor. Porque nós podemos amar sim. E nós na vida vamos decepcionar pessoas, vamos nos decepcionar. Agora, o que eu faço com isso depois? O que eu faço? Será que eu tenho coragem de voltar atrás? E quando eu dou um passo atrás para que na frente eu possa caminhar mais, ou seja, pedindo perdão, né? Parando, pensando e vendo aquela situação que eu cometi um erro, é muito mais fácil de você não cair nesse processo depressivo. Porque quando a gente tem esse senso, né, a gente pensa, a gente analisa e a gente vê, a gente consegue voltar um pouco atrás e pedir desculpa, pedir perdão, isso traz uma sensação de paz. Ou seja, vamos lá, para a gente caminhar. O nosso mestre não esperava dele um amor magistral sem falhas, mas sim um amor capaz de cumprir a missão, mesmo se alguma falha viesse a ocorrer. Um amor capaz de cuidar das pessoas que ele pescaria ao longo de sua carreira de ministro do Evangelho. Nós podemos nos entristecer com as nossas falhas. Podemos sim. Mas nós não precisamos adoecer por causa delas. O autor já fala isso. Nós não precisamos ficar nos culpabilizando e ficarmos tão tristes a ponto de querermos abandonar o barco, a ponto de nós voltarmos atrás e não querermos mais realizar aquele nosso sonho de chegar onde nós gostaríamos de chegar. É numa profissão ou é no ministério, e muitas vezes nós nos frustramos com as nossas decisões. Mas é momento de parar, pensar, voltar para continuar. E aí temos algumas perguntinhas, né? Mas antes dessas perguntinhas, eu quero ler o último parágrafo aqui do lado esquerdo da página 55. Podemos observar em Jesus uma preciosa dica sobre como devemos tratar alguém com os sintomas de uma depressão leve ou moderada. Repare que Pedro não estava prostrado numa cama sem energias para trabalhar, o que eu falei lá no início. Ele não sofria de uma depressão severa, porém estava desanimado e havia desistido de sua missão.
Devemos perceber que Jesus chega com carinho e com muito amor, focando no futuro, no potencial de Pedro, e ele pergunta: Pedro, amas-me? E Pedro responde: sim, mestre. Pedro, amas-me? Sim, mestre. Então, apacenta minhas ovelhas. Olha só como falou assim: apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Isso foi o que Jesus fez. Deu força para Pedro para pensar e agir. Os altos e baixos são comuns a todas as pessoas. Todos nós temos altos e baixos. E aqui vai algumas perguntinhas que vocês podem responder se quiserem. Aí, você seria capaz de compartilhar com o grupo alguma vivência neste sentido e como conseguiu superar, caso tenha conseguido superar? Outra boa pergunta: o que verdadeiramente ofende o coração de Deus? O pecado ou o pecador? Justifique sua resposta para o grupo. E na realidade, precisamos crer. Se soubermos lidar com estas demandas, seremos instrumentos poderosos de ajuda. E assim nós terminamos a nossa lição 11. Vamos passar para a nossa lição 12. Obrigada, Bia. Lição 12. O risco da depressão por conta das tribulações. Experiências de Paulo quando as inevitáveis adversidades nos ameaçam derrubar. Eu fazendo essa lição, eu vi como essa lição vai ser boa para esse momento que nós estamos vivendo. Vamos lá, 2 Coríntios 4:8. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios 4:8, que é o nosso texto básico. São 12, segunda, marquei errado, botei primeira, é 2 Coríntios. Vamos lá. 2 Coríntios 4:8. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. E eu vou mais além um pouquinho. O 9 diz: somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal, de maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Assim está escrito: criei, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. A palavra de Deus é muito sensacional. E vamos lá. Paulo, nós vamos falar sobre as experiências de Paulo quando as inevitáveis adversidades nos ameaçam derrubar. Nós estamos diante de uma ameaça muito grande. E que ameaça é essa? Hoje é a ameaça do coronavírus, certo? E estamos todos nos sentindo vulneráveis, muito vulneráveis. E o que passa pela nossa cabeça nesse momento?
Existe o risco? Existe o risco da depressão. Existe sim esse risco. E aí, o que nós fazemos? Nós vamos ler lá no início da nossa revista. Muitas pessoas pensam que tornar-se um cristão significa estar livre de angústias e sofrimento. Isso nunca foi e nunca será verdade. Principalmente porque nós somos seres humanos. Se nós somos seres humanos, nós vamos passar por diversas tribulações. A Bíblia em nenhum momento fala que você vai estar livre de qualquer risco se você se tornar cristão. Aceita Jesus e vai acabar tudo. Todas as suas tribulações, todos os seus problemas vão acabar. Isso é mentira. Isso é utopia, porque nós somos seres humanos. Qual é a diferença? A diferença é que nós acreditamos, nós temos fé e nós temos esperança. Por isso que nós conseguimos passar pelas tribulações. Vamos continuar. O cristão não está livre de absolutamente nada disso. O próprio apóstolo Paulo também passou por momentos angustiantes e de grande tristeza. Nós sabemos isso através das cartas de Paulo. Eu acredito que a maioria de vocês já leram as cartas de Paulo. E quem nunca leu, eu estou aqui incentivando e aconselhando que leiam, porque são cartas maravilhosas. Vocês vão ver o quanto Paulo sofreu e diversas tribulações, por diversos motivos. E muitas vezes nós acreditamos que ser cristão é não ficar doentes, é não passar por tribulação nenhuma. Não é verdade? Quantos de nós acreditamos isso? Acreditamos que nós não vamos passar por nenhuma dificuldade, nós vamos ficar ricos, quando na realidade não é isso. Para você ficar rico, você tem que trabalhar bastante. Estudar, trabalhar, ter fé, acreditar. Mas não é simplesmente aceitei Jesus e vou ficar rico, estou livre de doença, estou livre de tudo. As tribulações vão continuar. E caminhando no nosso estudo, nós vamos ver. Assim como Cristo não esteve livre de sofrimentos, Paulo sabia disso, por isso não o vemos reclamando de suas adversidades. Muito menos o vemos prometendo aos outros uma vida sem tristeza. Nós vemos isso. Vida sem tristeza, tempestades ou angústia. Paulo pregou a verdade e isso lhe trouxe muitos problemas. Há momentos, inclusive, em que ele afirma que no seu caso o morrer seria lucro, mas que enquanto estivesse vivo, seu viver seria Cristo. Lá em Filipenses 1:21 nos diz isso. E Paulo foi passando pelas tribulações, pelos problemas e nunca murmurando. Paulo não murmurava. Por isso que nós vemos aqui, em momento algum o autor fala da depressão de Paulo. Paulo não teve esse momento. Mas Paulo, ele se entristeceu sim, ele sofreu sim. Mas o que Paulo fez? E lá em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, Paulo afirma que em sua caminhada neste mundo passou por muitas tribulações e provações. O fato é, vamos lá, 2 Coríntios 4, do 8 ao 10. O fato é que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo, como nós lemos agora há pouco. Precisamos fazer esse destaque no texto. Em tudo somos
tribulados. Quando a Bíblia relata que nós em tudo somos atribulados, isso aqui é Paulo falando, porque Paulo passou por muita tribulação. Ele quis dizer de um sofrer muito grande, um sofrer duro, uma prova muito grande. Mas existe, né, aqui o nosso estudo diz, existe algo digno de muita atenção. É que muitas vezes nós acreditamos isso, mas existe algo digno de muita atenção, é que toda tribulação que cerca os cristãos não haveria de necessariamente gerar neles angústia. Isso é estranho, humanamente falando. Problemas geram angústia. Obviamente, creio que Paulo não está tratando aqui do nível de angústia que é natural a todos os seres humanos em situações imediatas. Mas, muitas vezes nós acreditamos aqui, ser cristão não haveria de necessariamente gerar angústia. E quantas vezes nós acreditamos nisso? Que realmente ser cristão não deveria gerar angústia. Eu sou crente. Ah, Senhor, não sei por que isso está acontecendo comigo. Ah, Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Eu não sei o que está acontecendo. Ai, Deus. E a gente vai o quê? Reclamando da vida, quando a gente não acredita nisso. E como as tribulações sofridas pelos cristãos não gerariam angústia nas suas almas. Por quê? Nós somos melhores que os outros? Você se sente melhor do que o outro? Só porque você é cristão? Hoje, nesse momento em que nós estamos vivendo de coronavírus, a gente vem ouvindo muita gente falando, não, mal nenhum chegará à tua tenda. E aí, e se o mal chegar? O que se faz? Porque as pessoas estão presas a esse pedaço, né, do versículo. Mal nenhum chegará à sua tenda. E aí tem aqueles outros, né, passa o sangue do cordeiro nos umbrais da sua porta. Ok. Mas quando é mandado passar o sangue, também é mandado ficar em casa. E aí tomamos atitudes impensadas, onde nós trazemos problemas e tribulações para a nossa vida. E muitas dessas tribulações acabam realmente atrapalhando a nossa vida. Vamos caminhar. Paulo faz distinção entre tribulação e angústia. É possível ter uma vida sem tribulação? Lógico que não. Todos nós vamos passar por tribulação. E onde está o grande perigo? O grande perigo é quando nós confundimos que a tribulação ela é igual à angústia. A tribulação é a situação. A angústia é o sentimento. Nós precisamos saber separar quem é quem. A tribulação é a situação que nós vivemos. Qual a tribulação que você tem vivido? Saindo aí do coronavírus, nós vamos parar e pensar quais são as outras tribulações que nós vivemos. E quais são essas tribulações que geram angústia? Por quê? A situação ela vai gerar um pensamento. Por causa desse pensamento que vai gerar essa angústia. Ok? Então nós precisamos saber a diferença entre um e outro. Tribulação é situação, angústia é sentimento, ok? Então não vamos confundir. Então, Paulo fala sobre isso, né? No caso, essa angústia natural, isso não é pecado, porque eu estou angustiado por causa de uma situação, eu estou angustiado porque eu não posso sair de dentro de casa. Isso não é pecado, é inerente ao ser humano. E eu acredito que muita gente deva estar pensando que pecado
as igrejas fechadas, né? O inimigo está furioso, o inimigo não está deixando abrir as igrejas, olha só a ação do inimigo. Não, gente, para com isso. Isso não tem nada a ver com o inimigo está furioso querendo fechar as igrejas. Isso tem a ver com a pandemia que está acontecendo, uma doença que está se espalhando rapidamente, né? É uma tribulação que estamos vivendo momentaneamente, certo? Agora, caminhando, quando estamos bem e temos comunhão com o Espírito de Deus, passados os momentos iniciais, ela é retirada de nós, ou seja, essa angústia é retirada de nós. Nossas mentes e almas são tomadas por uma paz que ninguém compreende e nem é capaz de explicar. Essa paz que vem de Deus e guarda o ser humano de pecar e adoecer em consequência da ansiedade ou da angústia. É essa paz que nós precisamos viver, a paz que excede todo entendimento. Mas nós só vamos conseguir entender isso quando nós paramos e refletimos. Lembra lá de Pedro na lição atrás, com a sua impulsividade? Então, em momentos assim de angústia, de tribulação, se nós também não pararmos e refletirmos, nós podemos trazer sim esse problema para nós e fazer com que a gente tenha fatores que desencadeiem a depressão. Em vários momentos Paulo recorda seus leitores acerca dessa paz. Paulo deixa claro que nunca se sentiu destruído, apesar de todas as dificuldades, desanimado ou desamparado. Por quê? Porque Paulo se via como um ser humano. Ele conhecia que ele era um homem cheio de falhas e fraco. Ele reconhecia que ele tinha um espinho na carne, mas ele não deixou ser vencido por isso. Vamos ler lá em 2 Coríntios 1, 8 e 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até na própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Essa passagem, ela muitas vezes, ela é mal compreendida, muito mal compreendida, a ponto de que pessoas pensaram que Paulo, pessoas pensam, né, na realidade, que Paulo chegou a cogitar a própria morte, a se matar, quando na realidade não é isso que Paulo queria dizer, né? E o que ele queria dizer? Nós precisamos lembrar que Paulo não foi o único servo do Senhor a passar situações assim. No Antigo Testamento nós temos diversos. E vamos lá. O significado da palavra desespero que o apóstolo usa no texto que lemos é estar totalmente perdido, estar totalmente desprovido de recursos, renunciar a toda esperança, estar em grande desespero. É de se esperar, portanto, que Paulo em algum momento se sentisse desesperado. É de se entender que houvesse momentos de grande angústia em sua vida. Nenhum ser humano é capaz de suportar, insensível às tribulações e intempéries da vida. Paulo, o grande servo do Senhor, conheceu a tristeza por conta dessas tribulações. E existe esse grande perigo. Vamos ficar atentos a esse grande perigo. É nessa situação que muitos entram em depressão. Ela não surge do nada, na vida de uma pessoa. Vai tendo sintomas pequenos. Então, como cristãos, nós não podemos esperar uma vida isenta de tribulação, isenta de problemas, né? Para nós terminarmos, vamos lá no para pensar e agir. Não adianta se enganar, como disse Jesus, no mundo teremos aflições. Você já teve alguma experiência de, diante de uma adversidade, se sentir totalmente perdido, sem saber o que fazer e completamente desprovido de recursos que podiam ajudá-lo? Como você tratou da angústia que isso lhe causou?
compartilhe com o grupo. Com a fé em Deus, pode nos ajudar nas inevitáveis tribulações. Como a nossa fé pode nos ajudar? E muito obrigada, né? Hoje nós ficamos com isso para nós pensarmos e agir, que possamos estar atentos aos sinais, aos sintomas. Semana que vem estaremos juntos para terminarmos as lições, né? Fiquem com Deus e já já vai começar o nosso culto, nossa palavra, nosso louvor. Tchau, tchau.